Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nessa aula vamos falar dos conceitos básicos de estatística e distribuição de frequência. Vamos definir distribuição de frequências. Em estatística, a distribuição de frequências é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrências de valores dentro de um grupo ou intervalo específico. E deste modo, a tabela resume a distribuição dos valores da amostra. Vamos definir agora a população. É um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. A população ela pode ser finita ou infinita. Na prática, quando uma população é finita, com um número grande de elementos, considera-se como população infinita. Amostra. Em estatística, a amostra é uma pequena parte de uma população, que pode ser muito grande, dificultando a pesquisa. Considerando-se a impossibilidade, na maioria das vezes, do tratamento de todos os elementos da população, retira-se uma amostra. Em nossas atividades, vamos admitir que uma amostra já tenha sido escolhida em conformidade com uma das técnicas de amostragem. Representação da amostra. A estatística tem como objetivo encontrar leis de comportamento para todo o conjunto, por meio de sintetização dos dados numéricos, sob a forma de tabelas, gráficos e medidas. Dados brutos é o conjunto dos dados numéricos obtidos após a crítica dos valores coletados. Assim, esses números representados são exemplos de dados brutos, das idades de 30 pessoas de uma determinada amostra. Notem que esses dados, esses números representados, não estão em ordem. O rol é o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Aí nós temos o mesmo exemplo, só que agora ordenado, do menor para o maior. Toda série ordenada é chamada de rol. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observados. Em nosso exemplo anterior, a nossa amplitude é igual a 15, porque a maior idade é 36 anos e a menor idade 21 anos. E 36 menos 21 é igual a 15. A frequência absoluta é o número de vezes que o elemento aparece na amostra, ou o número de elementos pertencente a uma classe. Em nosso exemplo anterior, nós temos 3 elementos com a frequência 21. O que significa isso? Eu tenho 3 elementos com 21 anos de idade. Eu tenho um elemento com 36 anos de idade. Então, a frequência aqui é 1. E eu tenho a frequência 4. O que significa isso? Eu tenho 4 elementos com 25 anos de idade. E no meu primeiro exemplo aqui, citado, como eu tenho 3 elementos com 21 anos de idade, a minha frequência é 3. Minha frequência absoluta. Exemplo de uma distribuição de frequência de uma variável quantitativa discreta. Então, nós temos o nosso rol, são as nossas 30 idades ordenadas na ordem crescente, e eu vou representar numa tabela. Eu tenho 2 colunas, uma coluna eu chamei de X e a outra coluna eu chamei de F. X representa a variável aqui no caso é a idade. E o somatório de F, ou seja, o somatório da frequência, que é igual a 30, nós chamamos de N, é o tamanho da amostra. Então, o que essa tabela representa? Como é que podemos fazer a leitura dessa tabela?
eu tenho a frequência de 3 elementos com 21 anos de idade, eu tenho 2 elementos com 22 anos de idade, 2 elementos com 23 anos de idade, um elemento com 24 anos de idade e assim sucessivamente. Então, essa frequência, né, é chamada a distribuição de frequência de uma variável quantitativa discreta. E ela pode ser representada através de um gráfico de colunas. Esse gráfico, né, é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ela representa. As colunas são desenhadas verticalmente e é a representação gráfica de uma distribuição de frequência de uma variável quantitativa discreta, ou seja, é uma das representações gráficas. Posso fazer um gráfico de linha, um gráfico de barra, um gráfico de setores, ok? Então aqui, ó, eu tenho 3 elementos com 21 anos de idade, eu tenho 2 elementos com 22 anos de idade e assim por diante. E vamos agora citar um exemplo de uma distribuição de frequência de uma variável quantitativa contínua. Então, eu tenho aqui o mesmo rol, só que agora eu vou representar numa tabela onde eu tenho classes. Essa tabela aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então, a primeira classe representa os elementos entre 21 e 24 anos de idade. Só que o 24 está excluído, porque o intervalo aqui é aberto. Então, eu tenho 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elementos entre as idades 21 e 24 anos. Eu tenho 8 elementos entre as idades 24 e 27 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Limite das classes. Existem diversas maneiras de expressar os limites da classe. Algumas. Eu tenho aqui o 21 e o 24 representado entre o 21 e o 24. Eu tenho esse símbolo aqui. Esse símbolo indica o seguinte, né? Esse tracinho aqui na vertical indica que o limite inferior, né, nesse caso aqui, pertence ao intervalo, e o 24 também. Então, toda vez que eu tiver um tracinho na vertical, significa que o limite, né, ele pertence à classe. Então, aqui está dizendo que compreende todos os valores entre 21 e 24, inclusive 21 e 24. Aqui eu já tenho uma barrinha vertical no 21 e no 24 eu não tenho. O que significa isso? Significa que compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo 24. Agora não tem nenhuma barrinha vertical. Então, isso significa que compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo 21 e 24. Agora, a barrinha vertical está somente no 24, e isso compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo o 21. Posso representar através de intervalos. Aqui fechado em 21, fechado em 24, ok? Que compreende todos os valores entre 21 e 24, inclusive o 21 e o 24. Aqui está aberto em 20, fechado em 21 e aberto em 24. Compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo 24. Aqui está aberto em 21 e aberto em 24, compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo o 21 e o 24. E aberto em 21 e aberto em 24, compreende todos os valores entre 21 e 24, excluindo 21, eu disse aberto em 21 e fechado em 24. Ponto médio das classes, aqui nós vamos representar pela letra X, é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior. Então, a classe, né, formada pelo 21 e pelo 24, ou seja, aberta em 21, fechada em 21 e aberta em 24, nós vamos ter a seguinte média. 21 mais 24 dividido por 2 é igual a 22,5, que é o ponto médio dessa classe. Logo, 22,5 é o ponto médio dessa classe. Agora aqui, um exemplo, né? Então, vamos definir
como é que nós definimos o ponto médio da primeira classe? 21 mais 24 dividido por 2. E o ponto médio da segunda classe? 24 mais 27 dividido por 2. E o ponto médio da terceira classe? 27 mais 30 dividido por 2. E o ponto médio da quarta classe? 30 mais 33 dividido por 2. Da quinta, 33 mais 36 dividido por 2. E da sexta classe, 36 mais 39 dividido por 2. Frequência acumulada. Aqui nós vamos representar a frequência acumulada absoluta pelo símbolo FAC, o F maiúsculo e o índice AC. Então, frequência acumulada. É o total acumulado, é a soma de todas as classes anteriores até a classe atual. Vamos colocar o exemplo aqui. Como é que eu determino a frequência acumulada da primeira classe? Eu repito a frequência absoluta. E da segunda classe? Eu vou somar a frequência absoluta da primeira classe com a frequência acumulada da primeira classe com a frequência acumulada da segunda classe. E como é que eu vou determinar agora a frequência acumulada da terceira classe? Eu vou somar a frequência acumulada da segunda classe com a frequência absoluta da terceira classe. A frequência acumulada da quarta classe é a frequência acumulada da terceira mais a frequência absoluta da quarta. 21 mais 8, 29. 29 mais 1, 30. Percebam que a última frequência acumulada tem que ser igual ao tamanho da amostra. Se não for, porque tem algum erro de soma. Ok? A frequência relativa, aqui nós vamos representar pela letra FR. Cada livro, cada autor usa uma simbologia. Ok? Aqui nós vamos representar pelas letras F e R. É o quociente entre a frequência absoluta da classe correspondente e a soma das frequências. É o total observado. Ou seja, na realidade, como é que eu vou determinar a frequência relativa da primeira classe? Eu vou dividir a frequência absoluta pelo tamanho da amostra. Então, para determinar a frequência relativa, é só dividir a frequência absoluta pelo tamanho da amostra. 7 dividido por 30, 8 dividido por 30, 1 dividido por 30, 5 dividido por 30, 8 dividido por 30, 1 dividido por 30. Então, a frequência relativa sempre vai ser a frequência absoluta dividida pelo tamanho da amostra. E o somatório da frequência relativa tem que dar 1. Frequência percentual, aqui nós vamos representar pelas letras FI. É obtida multiplicando a frequência relativa por 100%. Aí nós temos o exemplo, né? Na primeira classe, nós multiplicamos aí 0,2333 por 100%. Na segunda classe, 0,2667 vezes 100%, e assim por diante. E a soma da frequência percentual tem que ser 100%, que é o total do tamanho da amostra. E aqui nós temos o histograma. O histograma é a representação gráfica de uma distribuição de frequência de uma variável quantitativa contínua, por meio de retângulos justapostos. Percebam que esses retângulos, eles são encostados um no outro. Não é como gráfico de colunas, que são separados. Os retângulos justapostos, os retângulos são separados. Aqui não. Aqui eles são juntos. Esse é um histograma. Como é que se faz a leitura desse histograma? Então, eu tenho 7 elementos entre 21 e 24 anos de idade. Eu tenho 8 elementos entre 24 e 27 anos de idade. Eu tenho 1 elemento entre 27 e 30 anos de idade. Eu tenho 5 elementos entre 30 e 33 anos de idade. Eu tenho
8 elementos entre 36 e 36 anos de idade, e eu tenho um elemento entre 36 e 39 anos de idade. Aqui é o polígono de frequência, que na realidade é representação gráfica de uma distribuição de frequência de uma variável quantitativa contínua por meio de um polígono ou um gráfico de linha. Polígono de frequência pode ser chamado também gráfico de linha, tá? Bom, e aqui eu tenho um polígono de frequência acumulada, que registra as frequências acumuladas, né? Então, vamos fazer a leitura desse gráfico. Então, eu tenho 7 elementos que têm até 24 anos de idade. Eu tenho 15 elementos que têm até 27 anos de idade. Eu tenho 16 elementos que têm até 30 anos de idade. Eu tenho 21 elementos que podem ter até 33 anos de idade. E eu tenho 29 elementos que podem ter até 36 anos de idade. E tenho 30 elementos que podem ter até 39 anos de idade.